Marcelo, pedindo também que você fale um pouquinho da tua atuação na prefeitura. Obrigada. Boa tarde. Eu sou Marcelo Manzano, eu sou economista de formação, ainda estou estudando aqui, fazendo doutorado no Instituto de Economia aqui da Unicamp, e atuo hoje como diretor de trabalho e emprego e renda da Prefeitura de Campinas. Me convidaram, pelo que eu me lembro, faz tempo já chegou a proposta, me convidaram porque, entre as minhas funções na Prefeitura, eu sou responsável pelo programa de inclusão digital. Perdão da palavra inclusão, já vi que aqui a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras. Um frio na barriga, falar com um especialista em sentido das palavras. Enfim, mas aí o convite faz tempo, né? Eu, na verdade, depois de ler a programação e assistindo a palestra hoje, a fala da Eli, professor Eli, eu acabei me entusiasmando por outros temas e vou fugir um pouco da inclusão digital. Eu posso tratar disso, para quem a gente pode fazer as questões, talvez explorar um pouco mais, mas eu queria discutir um pouco a questão que é o título, enfim, da mesa de hoje, desta mesa, que é a relação entre consenso e políticas públicas. O tema da sociedade como um todo, mas as políticas públicas, a administração, o consenso, enfim, acho que esse é um tema muito importante e aproveito também para usar desse espaço, porque a universidade, eu acho que tem a grande qualidade de ser um espaço de dissenso. A gente pode divergir bastante e vou fazer um pouco o papel de advogado de diabo, acho que até em nome do bom debate que a gente possa ter. Por que isso? Ou melhor, o que eu quero... qual é o caminho que eu quero trilhar aí nessa minha breve exposição? Eu acho que trabalhando na prefeitura, estando envolvido na administração pública, é toda uma lógica própria, né? E ao mesmo tempo tenho participado da discussão na universidade. Então, eu fui, ao longo do tempo, sentindo que essa discussão que se faz no Brasil pós-ditadura, no Brasil da redemocratização, de ampliar os fóruns participativos, de ampliar os espaços de consulta, os conselhos, os orçamentos participativos, todo esse rol de iniciativas que foram sendo construídas, todas meritórias, bem intencionadas, preocupadas com o melhor do país, mas uma espécie de reação ao regime totalitário que a gente tinha passado, nós acabamos criando uma teia de fóruns políticos que, na verdade, implicam o esvaziamento da política, né? Então, assim, como gestor, eu tenho enfrentado no dia a dia, e tenho certeza que todo mundo que participa da gestão pública há de concordar com isso, a nossa vida como gestor de uma política pública é muito fragmentada e mas fragmentada no sentido de ter que compartilhar com diversas instâncias da chamada sociedade civil a execução da política. Quando eu imagino que já está na própria formatação do Estado, né, do setor público, já se prevê que quem está governando é o partido, o governo, a equipe de governo, tem um poder delegado através de uma proposta de governo, um plano que foi sancionado nas urnas para executar uma determinada política. E muitas vezes a gente acaba tendo que atender a Deus e o diabo, assim, temos que dialogar com diversos grupos de interesses diferentes numa política que muitas vezes acaba imobilizando a ação pública, que acaba desmontando o próprio Estado, tornando o Estado, amarrando a possibilidade de execução, de efetiva implementação das políticas públicas. Então, vou dar um exemplo quanto a isso. Eu já trabalhei na Secretaria de Saúde aqui em Campinas, então participei muitas vezes do Conselho Municipal de Saúde. O meu departamento hoje está na Secretaria de Assistência Social, então eu participo frequentemente do Conselho de Assistência Social e, como eu trabalho na área de trabalho e emprego, sou representante da Secretaria na
Comissão Municipal de Emprego. A minha experiência com esses fóruns é que, na verdade, o que a gente acaba vendo é que os fóruns que funcionam, que são nesses três casos que eu estou falando, principalmente da saúde e da assistência social, na verdade, em grande medida, o que está por baixo do debate, que aparece nas falas do Conselho, é disputa por recurso para entidades, ou para grupos políticos, ou para sindicatos, ou para representações patronais, por recursos públicos que virão a atender determinadas demandas, determinados interesses particulares. E, evidentemente, num confronto de interesse. Então, frequentemente, decisões que saem do Conselho Municipal de Trabalho, da Comissão Municipal de Emprego e Trabalho, são conflituosas com as decisões que são definidas na Comissão, no Conselho de Assistência Social, né? E muitas vezes, justamente porque tratam de interesses particulares e de esvaziamento do interesse maior, que eu acho que deveria ter sido levado em conta em primeira instância, não que os outros não devem estar tendo o seu lugar, mas que é o interesse de uma gestão pública que foi de um governo que apresentou uma plataforma de governo e tem algumas propostas a serem executadas. Então é uma verdadeira salada política que, a meu ver, esvazia o espaço político. E, quer dizer, o que eu vejo, qual é o diagnóstico disso? De fato, eu acho que o Brasil, mas isso não é só um fenômeno brasileiro, é um fenômeno mundial, mas a partir dos anos 70, com a crise do Estado, do welfare state, que o Jorge está fazendo referência hoje de manhã, há tanto à direita quanto à esquerda, há uma construção de propostas de esvaziamento do Estado, de crítica ao Estado. A esquerda, a chamada nova esquerda, o novo sindicalismo, que propunha justamente que o Estado tinha sido optado pelos interesses do capital e, portanto, teríamos que desenvolver novas formas de democracia participativa na sociedade civil, como se a sociedade civil fosse algo diferente do Estado. O Estado está dentro da sociedade civil, não é possível separar Estado de sociedade civil. Muito bem, no Brasil, eu acho que, como eu disse, eu acho que isso foi ainda mais forte, porque nós saímos de uma ditadura militar ainda mais forte. Por exemplo, o Estado presente da Alemanha, da Inglaterra, que era um Estado grande, intervencionista, mas não autoritário. Aqui a coisa era mais grave. Então, por um lado, a esquerda tenta sair por essa criação de atalhos políticos, assim, já que a máquina burocrática impede o atendimento das demandas populares, vão tentar atalhos, outras soluções paralelas, essa infinidade de conselhos. Só esqueci de dizer, Campinas tem 28 conselhos municipais. A gente não consegue nem listar nos dedos, na mão. Quer dizer, é uma infinidade, cada um tratando de um assunto específico daquele grupo, que é um grupo de interesse muito pequeno. Muito bem. Por outro lado, então, voltando à questão da crise do welfare state, à direita, qual é a crítica? O Estado era intervencionista, o Estado afogava, o Estado sufocava o livre desenvolvimento das forças de mercado e, portanto, era preciso reformar o Estado, diminuir o Estado. O que a gente conhece bem aqui também, o nosso neoliberalismo chegou ao Brasil nos anos 90, enfim, tomou boa parte do mundo, teve uma grande influência do neoliberalismo e todas as reformas que foram promovidas a partir de então. Mas, coincidentemente, esses dois núcleos de resistência ao Estado, de crítica ao Estado, apresentam propostas muito parecidas. E estou com muita agonia, que eu digo, como alguém que trabalha no setor público, que vejo o Estado como um espaço por excelência do consenso, o Estado hoje está sendo esvaziado, seja pela esquerda, seja pela direita. Né? E sinto que esse é um grande problema. Quer dizer, essa é uma grande dificuldade que a gente tem de estabelecer qualquer possibilidade de consenso. Na verdade, consenso é pré-requisito, consenso e política é quase a mesma coisa. O que é a política? É a arte de construir consensos, de construir propostas que representam algum nível de interesse de grupos, de alguns coletivos, sujeitos coletivos, e fazer valer essa proposta diante à medida em que essa proposta seja vencedora no processo
democrático de escolha, né? Mas esse, infelizmente, como eu disse, eu acho que a política está seriamente afetada por conta dessa fragilidade do Estado e por conta dessa pulverização de interesses. Eu não sei se vocês, eu não sei exatamente a formação de vocês aqui, acho que não é muito próximo da minha, eu sou economista, mas enfim, a gente acaba, estamos na área de ciências humanas. Em economia tem uma teoria, na verdade da ciência política, mas os economistas conservadores, principalmente americanos, têm adotado como mantra, que é a teoria da escolha pública. Não sei se vocês trabalham com essa escola, já tem conhecimento dela, mas é uma teoria que diz o seguinte, que o problema do Estado capitalista é que ele foi apropriado por interesses particulares dentro dele, e que os gestores, de um modo geral, na verdade, nada mais fazem do que reproduzir os interesses individuais de cada um. Então, cada gestor, eu, a Andréia, cada um de nós que temos alguma função pública, estamos, na verdade, simplesmente fazendo escolhas pessoais para o nosso próprio bem, seja para ganharmos força política dentro da máquina pública, seja para conseguir benefícios financeiros, etc. e tal. E que isso, então, corroeria o Estado por dentro, né? Essa é uma crítica bastante, vamos dizer, moralista do Estado. E a alternativa que se criou a diante dessa crítica, que ganhou força, principalmente nos cientistas políticos americanos, é o chamado pluralismo democrático, que seria você descer ao nível do indivíduo, aos menores células da sociedade, pequenos grupos, pequenas minorias, e permitir que elas tivessem canal direto com as decisões de gestão pública. Como se fosse possível, por exemplo, no sonho desse pessoal, radicalizando argumentos talvez, é como se fosse possível a gente fazer um processo de plebiscito online a cada dia, a cada semana, onde as pessoas dizem o que elas querem, e isso vai dar um conjunto de somatórios, e o gestor público vai ter, a máquina pública não é o gestor, que ele ser gestor praticamente, ele passa simplesmente a cumprir uma tarefa determinada pela maioria de maneira direta e com soma dos interesses particulares, né? Isso que parece, nesse sentido que eu digo, isso se parece muito com as propostas de esquerda, muitas vezes que a gente vê à esquerda, né? Da defesa dos conselhos, por exemplo, das defesas dos movimentos populares. Isso significa o quê? Significa você dizer que a sociedade, se cada um é um voto, se cada um tem direito a um voto e a somatória que vai decidir para onde vamos, significa dizer que não há possibilidade de mudança. Significa, no limite, dizer que mantemos o status quo, né? E isso é muito grave, porque a política significa você reunir um grupo de interesse que se mostra legítimo e em condições de mudar o status quo. E essa força eu acho que a gente vem perdendo, principalmente porque o Estado, então, mais uma vez, é ele que está enfraquecido, e é a ele que nós deveríamos ter. A grande reforma que se poderia pensar, reforma não é uma boa palavra, mas enfim, a grande possibilidade de construção de consenso seria atuar para fortalecer, para reconstruir, para ressignificar o Estado, talvez, e a partir daí, então, fazer valer uma política que não seja uma política de interesses particulares, nem a política de interesse do capital como um processo mais amplo de contaminação desse Estado. Enfim, mas também não quero me estender muito, eu queria um pouco levantar essas questões para o debate. Como eu disse, não fugir bem da inclusão digital, mas é que eu acho que, como gestor de política pública, a gente fica muito incomodado com essa dificuldade que é lidar nessa seara, de caminhar na execução de políticas, principalmente na área social. E queria até, só para terminar, relatar, ontem eu participei de um debate no Ministério do Trabalho, que a gente estava discutindo a necessidade de adequar a legislação que regula várias questões do trabalho, de políticas de emprego, políticas de geração de renda, etc. E adequar essa necessidade às políticas que são feitas pelas equipes de formuladores de política pública. E são, na verdade, dois mundos completamente diferentes. Quer dizer, quem faz a lei no Brasil, o legislador, quem fiscaliza a execução da lei, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, não
está absolutamente distante de quem está fazendo, propondo as novos programas de governo, novas políticas, seja de inclusão digital, seja do que for, de qualificação profissional, etc. E essa conversa entre esses dois agentes tão importantes dentro da máquina pública é uma conversa absolutamente... são duas línguas aqui, aproveitando a seara de vocês, né? São duas línguas que não têm qualquer contato, né? Ontem a gente passou um dia inteiro discutindo isso no Ministério, e absolutamente a cabeça, eu via, com todo respeito a quem é da área jurídica, mas a cabeça da formação, todo mundo, os objetivos ali eram exatamente os mesmos. Como podemos fazer para tornar a política de emprego mais eficaz, mais eficiente, etc. E tal, né? Como conseguir fazer valer todo o esforço que nós empreendemos nessas políticas. E apesar dos objetivos serem os mesmos, a visão de cada um desse processo é extremamente distinta. Quer dizer, o setor jurídico, todo o arcabouço jurídico, todo o aparato jurídico, o aparato administrativo que o Estado brasileiro tem, por exemplo, para a execução das políticas, é um aparato feito sob a ótica do liberalismo, do Estado não intervencionista, do Estado não... do Estado chamado Estado guarda noturna. Ele só olha, vigia e vê se está tudo em ordem. Ele não interfere, ele não faz escolhas, ele não arbitra entre atores econômicos, etc. E, por outro lado, nós da área de geração de emprego e renda, querendo criar programas que façam alternativa de renda para esse grupo, para as cooperativas, para as mulheres do Bolsa Família, etc. E a área jurídica considera essas escolhas absolutamente inapropriadas, são a arbitrariedade do gestor que não podem ser consideradas. Então, eu saí de lá absolutamente frustrado, né? Na volta, o tempo todo pensando, essa conversa nunca vai, esse consenso nunca vai ser conseguido. E depois de tantos anos estudando economia, eu voltei ontem com vontade de me matricular no curso de Direito, porque eu pensando no seguinte, por isso que coincidiu hoje com o debate, que não há possibilidade de encontro entre esses dois núcleos tão específicos e distantes, como o aparato jurídico e as políticas públicas. Por quê? Aí eu divagava um pouco. Porque cada um está dentro do seu núcleo de especialidade. Quer dizer, eu, economista, os outros tinham várias formações ali, assistentes sociais, professores, educadores e tal. Cada um com a sua verdade, a sua sabedoria, a sua especialidade. O aparato, o pessoal da área administrativa e jurídica também, cheios de certezas. Eu não estou fazendo nenhuma crítica a um lado ou outro, mas é um relato desse fato. E, na verdade, onde está a verdade? Onde está aí? Onde está a possibilidade de efetivação da política? Na tangência entre esses dois núcleos, né? A discussão de núcleo e campo. Quer dizer, está na franja, na fronteira entre esses dois polos de formulação das políticas. E, na verdade, ninguém é especialista na tangente. Quer dizer, cada um é especialista no seu foco, ninguém é especialista da fronteira, e aí fica uma torre de Babel, cada um defendendo a sua verdade, e não somos capazes de chegar a executar, somos capazes, talvez seja exagero, mas executamos as políticas de maneira muito ineficiente, com muito pouca qualidade, com muito desperdício de esforço e recursos, com muitas reuniões de conselhos, né? Então, só para terminar também, só me lembrando aqui, quer dizer, o orçamento participativo em Campinas, eu participei, eu era funcionário da Secretaria de Saúde, foi um processo extremamente penoso, foram 400 reuniões no ano, quer dizer, mais de uma reunião por dia. Nós despendíamos muito tempo, não só nas reuniões, como na preparação da reunião, para ter que relatar o que vínhamos fazendo, o que não vínhamos fazendo, etc. Então, e o resultado final do orçamento participativo, eu vejo sérios problemas. Quer dizer, as prioridades que foram elencadas no orçamento participativo, muitas delas estavam evidentemente equivocadas, por conta de metodologia, de uma série de problemas que não vem ao caso aqui.
Mas, entre outras coisas, por exemplo, posso citar que o bairro aqui da Vila Nova, do Castelo, conseguiu passar pelo orçamento participativo a construção de um centro de saúde. E o Parque Osiel, que fica ali, todo mundo conhece, na saída para Bandeirantes, não pôs um centro de saúde como suas prioridades. Por quê? Porque antes eles precisavam de asfalto, regularização da planta, da reconhecimento da invasão, da ocupação. E eles não tinham como colocar um plano de saúde, um posto de saúde. O Taquaral, que já tem tudo resolvido, ganhou o posto de saúde. E a Secretaria de Saúde teve que engavetar N vezes o projeto do Taquaral, do Castelo, porque não fazia sentido a gente gastar recursos da Secretaria com uma região que nem é dependente do SUS, que usa muito pouco o SUS. E isso foi uma escolha legitimada pelo orçamento participativo. Então esse é só um exemplo de como não é simples tratar essas questões de prioridade e de formulação de política num contexto tão, uma estrutura tão emaranhada como essa nossa estrutura pública. Tá bom? Obrigado.